CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05. Muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta terça-feira, dia 28 de março de 2023. Você que está nos 99.1 FM ou no youtube.com/CBN Campinas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fique com a gente até o meio-dia. E eu tenho uma certeza, você vai ficar muito bem informado sobre as coisas do esporte e também vai dar boas risadas com a gente durante o CBN Esportes, que começa com os principais destaques de hoje. Começando pelo Corinthians, o Timão. Tem Libertadores pela frente, hein, Roberto Lioi? O Corinthians conheceu os adversários da fase de grupos da Libertadores de 2023. Em sorteio realizado nesta segunda-feira na Conmebol, ficou definido que o Timão caiu no grupo E, junto com o Independiente Del Valle do Equador, Argentinos Júniors da Argentina e Liverpool do Uruguai. A estreia do Corinthians será na semana que vem. A data ainda não está definida pela Conmebol, mas entre os dias 4, 5 e 6 de abril, fora de casa contra o Liverpool no Uruguai. E o Palmeiras também tem uma expectativa em relação à estreia na Libertadores, que acontecerá, assim como o Corinthians, entre os dias 4 e 6 de abril, porque tem toda a logística envolvendo a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras pode atuar domingo, quarta e depois no outro domingo, tendo uma viagem no meio do caminho. E agora o destaque do Guarani. Saídas e chegadas. Aliás, essa será a tônica até daqui a um bom tempo, hein, Júlio Nascimento? Bom dia, Julião. Tudo bem, né, Pio? Bom dia pra você, pra todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Começa pela chegada do novo comandante, né, Pio? Bruno Pivetti foi apresentado no Brinco de Ouro ontem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra do novo treinador do Guarani, que um dia esteve nas arquibancadas do Brinco de Ouro e agora estará na beira do gramado. E também vamos ouvir o Rodrigo Pastana, que está projetando 5 reforços nos próximos dias para repor as saídas de jogadores importantes. Richard Rios, proposta aceita, vai para o Palmeiras. Giovanni Augusto, liberado para aceitar com vitória. Agora o Jamerson Bahia está decidindo se vai para o Curitiba ou se fica em São Paulo para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, viu? É aquela história, né, Julião? Não é um cara que conhece só Guarani, é um cara que conhece Campinas, literalmente, né? Ele volta a morar em Campinas, onde nasceu, depois de 20 anos. Então ele saiu com 19 para viver esse mundo de futebol e agora aos 39 está voltando para dirigir o clube na cidade natal. É uma história, uma trajetória bem legal do Pivete, viu? Muito legal, e deve ser um sentimento maravilhoso também pro cara, né? Pro profissional e também pessoalmente. E agora o destaque do São Paulo, que tá apresentando craques, né, Guilherme Pradella? O lateral direito Raí Ramos foi apresentado no São Paulo nesta segunda-feira. Batizado em homenagem ao ex-meia Raí, foi um dos maiores ídolos do clube do Morumbi. O atleta de 28 anos, que estava no Ituano, citou várias vezes em sua apresentação o sentimento de honra ao desembarcar no time do São Paulo. Agora vai, Raí tá de volta ao estádio do Morumbi. E agora o destaque da macaca, que eu vou dizer uma coisa. Movimentação já está grande no Moisés Lucarelli. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Rafael, Ângelo Pio? Um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira. Estádio Moisés Lucarelli com movimentação intensa. Os torcedores em busca do ingresso para o jogo do acesso. Macaca tem uma excelente vantagem, venceu a primeira partida por 3-0 e pode até perder por 2 gols, que mesmo assim estará de volta à principal divisão do futebol paulista. Porém, amanhã é um dia importante, porque Gé e Pablo Diego serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo. O caso que mais preocupa é do Gé, que foi enquadrado em um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que prevê pena de 4 a 12 jogos de suspensão. É um assunto muito importante para a gente tratar. Será que a Ponte consegue desqualificar?
Será que consegue adiar? A gente tem uma... Tudo bem que a comparação que eu vou fazer em termos de CBF não pode ser feita, mas a gente tem recentemente aquela questão do Vasco envolvendo o Ituano, envolvendo o Sport e tudo mais, que tinha a última rodada da Série B, e eles conseguiram adiar o julgamento. Mas tudo bem que nesse caso a gente tá falando em Rio de Janeiro, né? Então, não sei se cabe muito, mas às vezes o advogado vai por esse caminho. E agora o destaque do Peixe, o Santos, Bruno Faria. O Santos começa a esvaziar aos poucos o departamento médico. Nesta segunda-feira, o técnico Dair Hellmann recebeu mais 2 boas notícias. O zagueiro Maicon e o meia Carabarral foram a campo e trabalharam normalmente com os demais companheiros no CT Rei Pelé. E agora os destaques e as informações, as primeiras de Fábio Scheibe. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Chego com desdobramento sobre a briga no Beira-Rio. Homem que invadiu o campo com filha depõe e promotor pede medida de proteção para a criança. E também destaco que uma nova regulamentação promete endurecer a atividade das empresas de apostas esportivas no Brasil. E mais, adversário do Timão. Goleador no Brasil, o boliviano Marcelo Moreno enfrentará o Corinthians na fase de grupo da Libertadores. Atacante de 35 anos foi anunciado pelo Independente Del Valle, time equatoriano, que também conta com meia Sornosa, ex-jogador do Timão. Aliás, informações importantíssimas de Fábio Scheibe que a gente vai discutir muito durante sobre o CBN Esportes. A imagem que ontem ela dominou não só as páginas esportivas, mas as páginas do noticiário geral, né? O pai que invade o gramado do Beira-Rio com uma criança no colo. E também essa questão das apostas esportivas, que alguma coisa vai ter que existir, gente. Da forma com que tá hoje, tá muito fácil, né? Tudo bem que aqueles que vão contra a lei, eles conseguem achar uma forma. De algum jeito eles dão, mas que precisa endurecer um pouco toda essa situação. Isso precisa. Carlão de Freitas, tá chegando a hora do jogo do acesso, Carlão. Bom dia. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia ao ouvinte ligado na CBN, nos 99.1 FM, no seu dial. No seu dial. Está chegando a hora, isso que o Antônio Lupe disse agora há pouco, eu testemunhei, até porque pela manhã eu deixo a minha esposa ali em frente àquele bar, né, no início da Monte Castelo. Sim. E aí depois o caminho me exige, entro ali à esquerda e eu passo diariamente em frente à Praça Francisco Ursaia, onde fica localizado ali o estádio Moisés Lucarelli. Então, hoje pela manhã eu testemunhei toda esta situação envolvendo o torcedor da Ponte Preta, já fazendo filas, deixando o Majestoso movimentado para a compra dos ingressos para este grande jogo entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba, o jogo que vale o acesso. O jogo que vale o acesso. E hoje, 28 de março de 2023, também é um dia muito importante, porque hoje é o aniversário de Vanessa Lupe! Vanessa! Parabéns! É pequena. Parabéns, Antônio Lupe, para a sua pra ela. digníssima esposa. Você pode repetir, porque eu já gravo no áudio aqui. Ah, é aí verdade. Eu já faço pra ela aqui, ó. Deixa eu ver. Já aqui. tá Vamos lá. feita. Ela não pode ver o programa no YouTube porque ela tá trabalhando. Ah, ela tá trabalhando nesse momento, É. exato. Então ela Então você não pode fazer consegue. de novo? Posso Então sim. vamos lá. Então vai. Vamos lá. Hoje, dia 28 de março, estamos ao vivo às 11h14 da manhã. É o aniversário de Vanessa Lupe! Parabéns! Parabéns, Rose, Vanessa. eu te amo muito, que você seja muito feliz. Parabéns. Felicidades, 28 anos. Olha aí. 28 com cara anos. de 27. Parabéns, Mozi! Que beleza! Beleza, Que casal maravilha. novo, Não, né? casal Na flor casal da novo. idade. Ah, eu já tô Verdade. quase na curva da... Que maravilha. Eu já tô com... Ela é mais nova que Ela você. é mais nova que eu. 33 anos, Ah, você é você- muito que- novo ainda. Já sou velho. Muito.
Não, O que eu tenho de problema no joelho não tá escrito. E eu, então? Os joggings estão sendo feitos com muita dificuldade. Não, eu tô numa fase que aí conserta o joelho, aí vai como que chama? O Quantas nervo primaveras, ciático. Carlos? Eu 4.2. É, Já preocupante, vivi né? muito, É isso. muitas alegrias, muitas tristezas, que decepções, coisa. objetivos conquistados, vitórias, derrotas. Mas, Que coisa maravilhosa. Mas ainda tem pra conquistar, né? Tem, Ah, tá. como tem. Tem. Mas... tem. tem. Tem uma em especial, Júlio Nascimento, que ainda falta pro Carlão e ele tá buscando alguma forma de conseguir. Ainda não logrou Sim. isso. Dá uma irmã pro Arthur, tô brincando. Ô, louco! Cara, o Arthur vale por uns 3, 4, velho. Pelo amor de Deus. Vocês são todos. O mais importante é que todos vocês têm a alma jovem. Momento que- coach. Eu estou aqui no momento lugar, coach. estou no lugar de fala, acho que dos integrantes atuais, olhando pro Fábio Chay pra ver se ele dá o ok ou não. Eu sou menos de 30 aqui, né? Então Olha eu aí. posso. Verdade. Certo, Fábio? Eu tenho 27. Tá bom. Tá. 27 de Vocês palestra em todos. Itália. Você e o Vocês têm a alma mais Sandro. jovem do que eu, cara. Então, vocês estão de parabéns. Sensacional. Júlio Nascimento e Fábio Scheibe, que o ano que vem se tornam senhores também. Ah, é? Ah, eles vão se casar o ano que vem. Verdade. É. Olha, hein? Ah, é? É, Fábio Scheibe. Juliano. Não, mas Tá eu com o bem, Fábio né? Scheibe? Que é isso aí? Eles vão ficar. Não, eu entendi. Não, que mal fique claro, explicado. né? Que fique Minha, claro. festa, não- minha festa terá como cantor principal Rafael Pio. Que é isso? coisa Ó, linda. não, que fique bem claro, eles não vão casar entre eles. O Fábio... Serão eventos diferentes. Isso, o Júlio Isso. Nascimento com a esposa dele, a senhora Nascimento, e o Fábio Scheibe com a senhora Scheibe. Só conversa aí pros dois não ser no mesmo dia, né? Porque senão vai complicar pra gente, né? Não, o problema é pra gente, que a gente precisa de 2 festas, né? Duas Luke? festas, A gente exatamente. quer 2 festas, então é por Preciso isso. me alimentar Tá bem. É isso. No ar, o CBN Esportes Campinas, com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Hoje encerramos o giro antes das 11h20, Antônio Boa. Lupe. Comando do streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Já já a gente fala de voleibol. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A nova Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio, com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Acesse ford.com.br e surpreenda-se. Temos a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Visite a concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. O sarampo voltou? A polio não acabou? E a meningite? Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo, coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacinasemduvidas.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trânsito. 11h19, informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia, Thaís Azevedo.
Ótimo dia para você, Rafa, para todo mundo que está ouvindo a CBN. Vou começar falando ali da Avenida Orozimbo Maia, Rafa, que tem lentidão pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda, motorista perde tempo somente nos semáforos. No sentido oposto, sentido norte-sul, tem excesso de veículos na saída da Avenida Anchieta, pela Rua Jorge Miranda, trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Senador Saraiva, tem lentidão pela pista da direita, desde a Avenida Campos Salles até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, são boas as condições. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros. Ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com o seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E a Confederação Brasileira de Voleibol divulgou no início da tarde de ontem as datas e os horários dos primeiros jogos das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Os confrontos, meus amigos, já começam depois de amanhã, quinta-feira. Às 9 horas da noite, tem Blumenau contra o Cruzeiro. No sábado, dia 1º de abril, 2 jogos. Às 18h30 tem Suzano contra Guarulhos e às 21 horas tem SESI contra o Minas. No domingo, dia 2, o último dos confrontos nesta primeira rodada, né? A equipe de São José contra o Vôlei Renata, com transmissão na CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Toque de Ouro, com André Heller. 11h22. Geralmente, às segundas-feiras, a gente tem o Toque de Ouro. Nessa semana, até para que a gente esperasse a definição por parte da CBV de todos os confrontos, datas e horários, estamos com o nosso Toque de Ouro nesta terça-feira, excepcionalmente durante essa semana. Bom dia, André Heller. Bom dia a todos. Pio, eu confesso que quando eu entrei aqui, me conectei e fiquei nos bastidores escutando vocês, eu achei no primeiro momento que eu havia me conectado ao programa errado, era um programa de filosofia. E antes de checar a imagem, ao escutar o Carlão falar, eu achei que era o professor Cortella, para falar a verdade. Aliás, que honra, que honra. Vou falar pra você, esse programa ele tá cada vez mais filosófico. Quando não, Carlão de Freitas canta ainda. Ele pega uma parte da filosofia e ele começa a cantar, André. É um negócio impressionante. Não, incrível. Me inspirei. Eu tava torcendo pra demorar a entrar pra ficar escutando vocês. Olha. Manhã de inspiração, pílulas de conhecimento. Mas muito, nossa senhora. Tá ficando sério isso aí. Tá ficando, né, Carla? Já a gente precisa começar a tomar um pouco de cuidado. André, São José pela frente. E seria o São José de qualquer forma, né? A gente sempre falou sobre os 5 pontos perdidos pela equipe lá do Vale do Paraíba, mesmo que eles não tivessem perdido esses 5 pontos, o confronto ainda seria o mesmo. Claro que aí a diferença seria o mando, mas logo de cara, um dos grandes times desse campeonato, né, André? É impressionante como tá crescendo a equipe do São José. É uma equipe que ao longo de toda a Superliga, toda a fase classificatória, cresceu muito.
não fez um campeonato paulista perfeito, mas a partir do início da Superliga cresceu muito. Inclusive, Pio, arrisco dizer aqui que a perda dos pontos também serviu de motivador para essa equipe. Justamente, não sei se foi coincidência ou não, é difícil fazer essa análise mais racional, mais fria, mas o fato é que a partir do momento que eles perderam os pontos, se viram prejudicados, aqui não cabe um julgamento se foi correto ou não o veredito, a sentença, mas o fato é que a percepção do time de São José foi que eles foram prejudicados. E a partir dali, a equipe engrenou e fez uma excelente campanha, mesmo com 5 pontos perdidos. No confronto direto, nós levamos a desvantagem, porém, meu amigo, por mais clichê que seja, agora playoff começa um outro campeonato e tudo pode acontecer. Não tenha dúvida disso. E o quanto poder mandar 2 jogos em casa, se forem necessários os 3 jogos, faz importância, André. A gente sabe que sempre tem aquela velha discussão. Tem o lado positivo, pode ter o lado negativo também, porque uma pressão contrária, às vezes, ela existe no esporte, né? Aquela preocupação, estamos diante do nosso torcedor e a coisa não tá acontecendo muito bem, mas é inegável que faz diferença ter o torcedor do lado na hora da decisão? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o nosso histórico de jogos em casa é muito favorável. Começar fora não é uma boa pedida, porém se fez assim a tabela. E o bom dessa história, o lado positivo, é que voltamos para casa para fazer 2 jogos consecutivos, caso não conquistemos a vitória lá em São José dos Campos. Porém, em caso de vitória, Pio, no primeiro jogo, nós conquistamos uma larga vantagem jogando em Campinas para matar o confronto. Porém, são só suposições. O jogo é jogado, Lambari é pescado, o jogo vai ser jogado nos mínimos detalhes, vai ser definido nos mínimos detalhes, e agora a melhor equipe, com a melhor performance, a melhor parte coletiva, o time mais consistente, com mais volume de jogo, com certeza sairá vencedor. É diferente a forma de preparação psicológica para os playoffs, André? Porque cada jogo ele literalmente faz muita diferença, né? Essa diferença é inerente, Pio. Jogamos uma fase classificatória onde nunca treinamos para isso, mas tropeços podem acontecer, assim como aconteceram, porém agora não é mais permitido nenhum tipo de tropeço, a não ser que percamos um jogo e precisamos conquistar a vitória nos 2 jogos seguintes. Mas é mata-mata agora. É mata-mata agora, e o fato de termos consciência desta condição sim faz com que cada treino seja decisivo, cada preparação, cada reunião, cada treinamento, cada período de preparação física, cada descanso, cada período de recuperação, cada detalhe da preparação vai fazer uma grande diferença agora nesta reta final. André, tirando o Cruzeiro, que a gente olha a tabela de classificação, tem 58. Aí pegando de Guarulhos, que é o segundo, até o sexto, que é o SESI, a gente tá falando de Guarulhos com 45, Minas com 45, Renata com 42, Farmaconte com 39, teve os pontos perdidos, senão seriam 44, e SESI com 38. É equilíbrio mesmo, assim, né? Eu acho que eu conversei isso com o Horácio de Leu recentemente, ele nos concedeu uma entrevista muito legal, antes de um jogo, e a gente tava falando desse equilíbrio de Superliga. É muito difícil apostar em alguém nesses confrontos. Muito difícil, muito difícil. Esta classificação, essa pontuação é reflexo do que aconteceu nessa fase classificatória, com exceção do Cruzeiro, do Sada Cruzeiro, que manteve a ponta desde o princípio, com uma larga vantagem na pontuação, porém do segundo lugar para baixo, até o 7º lugar, mais ou menos, a gente tem uma equidade de condições, não só no que diz respeito à pontuação, mas do que diz respeito à condição técnica, tática e física. Os times são muito equivalentes, são muito equilibrados, e cada confronto
será um belo espetáculo de assistir. Você, particularmente, gostava muito de playoff, André? Eu gostava muito do playoff. Na verdade, Pio, eu gostava de todo o campeonato, obviamente. Gostava da fase classificatória, porque a fase classificatória também pode te permitir treinar mais, por vezes até ir além na parte física e se permitir chegar para um jogo um pouco mais travado, não tão em condições ideais de jogo. Na fase classificatória, na fase de playoff, não tem isso. A equipe, em teoria, precisa chegar na ponta dos cascos. Gostava muito, os atletas gostam, porém, é uma fase de tensão, é uma fase de incerteza, é uma fase de pressão, até porque nós sabemos que o mercado está no auge da movimentação e os atletas, obviamente, têm os seus objetivos individuais. Então, todos esses elementos, esses fatores se permeiam num playoff que promete ser muito emocionante. A gente adora playoff, mata-mata, né, Carlão de Freitas? Eu gosto, hein? Eu gosto. Que não seja o meu time, mas eu gosto. É maravilhoso, né? Principalmente o que a gente não torce, hein, André? Porque o que a gente torce, eu vou te contar uma coisa. Exatamente. Eu também, agora da arquibancada, torcendo e ficando ali analisando mais friamente, também é muito gostoso. Lá na quadra, por vezes, meu amigo, é bacana, interessante, mas rola um frio na barriga, rola uma insegurança, e o atleta que falar que não sente isso está mentindo, porque na hora do vamos ver, com patrocinador, torcedor, direção, adversário, pressão interna e externa, meu amigo, não há ser humano que resista, frio na barriga todos sentem, para não dizer medo. É muito normal, faz parte da carreira de qualquer atleta de alta performance. Mas só pra gente terminar, tem cara que cresce nesse momento, né, André? Tem gente que pega esse momento e cresce muito, né? Tem cara que cresce, e aqui eu vou inserir uma informação, Pio. Essa condição de crescer na hora que o melhor é necessário, ela é treinável. E geralmente aqueles atletas que crescem nessa hora é porque treinam para isso, se preparam de segunda a segunda para chegar nessa fase e apresentar o seu melhor. Sensacional. E a gente espera que isso aconteça com o nosso time, agora falando do nosso azul. Essa é a nossa expectativa. André, que segunda-feira que vem a gente analise a primeira vitória do time, e com certeza estaremos juntos no próximo domingo. Valeu, meu amigo. Pio, para encerrar no jeito que eu entrei. Vai. Então eu termino assim, olha só. O desempenho esportivo é uma obra sempre em construção. Até semana que vem, pessoal. Que é isso? Vou tatuar. Essa faz parte agora da nossa prateleira de pensamentos. Mas sensacional. Maravilhoso. Valeu, André. Semana que vem tem mais Toque de Ouro. Agora, Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de março de 2023. A confiança da construção brasileira permaneceu em 94,4 pontos em março. O patamar indica pessimismo moderado. A avaliação sobre a situação atual subiu após 4 meses seguidos de queda. Já o índice de expectativas ficou praticamente estável. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas. A Justiça Eleitoral aceitou a denúncia contra 4 suspeitos de ataques cibernéticos ao TSE em outubro de 2020. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal, eles vão responder por associação criminosa. Segundo a denúncia, o grupo passou a ter acesso aos sistemas da Corte e conseguiu dados sigilosos de servidores do Tribunal Superior Eleitoral. Os hackers teriam divulgado as informações pela internet. Os valores médios dos aluguéis no Brasil subiram pelo 8º mês seguido. Em fevereiro, houve alta de 1,61%. Em um ano, a elevação acumulada chega a 17,05%. Segundo o indicador FIPZAP, os preços avançaram nas 11 capitais pesquisadas. Florianópolis e Goiânia registraram alta superior a 4%. Entre os fatores que puxaram o movimento estão uma recomposição de preços após negociações mais brandas durante a pandemia
a variação dos indexadores de aluguel e a demanda maior por imóveis bem localizados. A França enfrenta o 10º dia de mobilização nacional contra a reforma da Previdência. Segundo o jornal Le Parisien, 13 mil policiais estão nas ruas de todo o país. São 5.500 apenas em Paris. O Ministério do Interior prevê a presença de mais de 1.000 radicais no ato na capital francesa. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. 11h35. Vamos trazer informações do Corinthians. A gente já falou, né, no destaque sobre os times que o Coringão terá pela frente na Libertadores da América. Agora o Roberto Lioy traz mais detalhada essa tabela na primeira fase do Campeonato Sul-Americano. O Corinthians conheceu os adversários da fase de grupos da Libertadores de 2023. Em sorteio realizado nesta segunda-feira na Conmebol, ficou definido que o Timão caiu no grupo E, junto com o Independiente Del Valle do Equador, Argentinos Júnior da Argentina e Liverpool do Uruguai. A estreia do Corinthians será na semana que vem. A data ainda não está definida pela Conmebol, mas entre os dias 4, 5 e 6 de abril, fora de casa contra o Liverpool no Uruguai. Depois, o Corinthians tem uma sequência de 2 jogos em casa contra Argentinos Júnior entre os dias 18 e 20 de abril e Independiente Del Valle entre os dias 2 e 4 de maio. Na sequência tem Argentinos Júnior fora de casa pela 4ª rodada, entre os dias 23 e 25 de maio. Entre os dias 6 e 8 de junho, o Corinthians encara o Independiente Del Valle no Equador. E a última rodada da fase de grupos será entre os dias 27 e 29 de junho contra o Liverpool na Neoquímica Arena. Um pouco sobre os adversários do Corinthians. O Timão encara talvez o time mais difícil, que é o Independiente Del Valle, atual campeão da Sul-Americana. Lembrando que o Del Valle venceu o São Paulo na final da Sul-Americana do ano passado por 2-0 e acabou de vencer o Flamengo na Recopa Sul-Americana em disputa por pênaltis. O Argentinos Júnior é o time que teve a 3ª melhor campanha da última tabela de 2022 do Campeonato Argentino. Aliás, foi o time onde estava Fausto Vera, hoje jogador do Corinthians. Já o Liverpool foi vice-campeão do Campeonato Uruguaio em 2022, perdendo a final para o Nacional, que até o ano passado era comandado no ataque pelo Luiz Soares. Corinthians, portanto, estará na Libertadores na semana que vem, entre os dias 4 e 6, a data e horário serão divulgados ainda pela Conmebol, contra o Liverpool no Uruguai. De São Paulo, Roberto Lioy. Carlão de Freitas, Antônio Lupe, Júlio Nascimento e Fábio Scheibe. Vamos aos grupos. Vamos lá. Vamos. Bora. Carlão de Freitas, favoritos no grupo A. Sim. Flamengo, Racing da Argentina, Alcas do Equador e Nublense do Chile. Flamengo e Racing. Grupo B, Antônio Lupe. Nacional do Uruguai, Inter de Porto Alegre, Metropolitanos da Venezuela e Independiente Medellín da Colômbia. Grupo interessante, Chato, hein? Nossa, tirando... O Metropolitanos deve ser o lanterna aqui, mas... Nacional do Uruguai, Independente Medellín e o Inter de Porto Alegre. Cara, assim, o Inter, mesmo eliminado do Campeonato Gaúcho, ainda é um time que tem muita tradição nessas competições sul-americanas. Então eu vou colocar o Inter e o Nacional do Uruguai. Camisa que enverga varal. Apesar de foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Atlético ano passado com o Luiz Soares em campo. Nossa, o time era ruim. Eu posso mudar? Põe o Nacional, o Medellín aí. Tá, no lugar do Nacional. Fechou. Júlio Nascimento. Eu ia pedir pro Fábio Scheibe o grupo C, mas não sei porquê. Vou pedir pra Júlio Nascimento. Grupo C, Julião. Palmeiras, Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Cerro Porteño. Grupinho chatinho também, hein, Julião? Dá pra apontar aí como um dos grupos da morte, né? Pelo equilíbrio, né? O Cerro Porteño é um time que defende muito bem, chato pra marcar. Olha, acho que o Palmeiras passa aí na liderança do grupo pela força do Palmeiras.
Mas acho que a briga tá em aberto, viu, Pio? No segundo, não consigo apontar um favorito pra passar do lado do Palmeiras, não. Nossa, é verdade, muito difícil. Um segundo colocado aqui. Grupo D, Fábio Scheibe. River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. Os favoritos também. Difícil esse grupo, Fabião. Complicado. Viagem pra Bolívia complicada, mas eu vou no River Plate e Fluminense. O básico, né? Também acho. Posso palpitar o grupo E, Carlão de Freitas? Opa, mas é todo seu. Você quer que eu leio? Pode ler o grupo E. Leia. Vai, leia o grupo E. O grupo E, Rafael, ele tem o Independiente Del Valle. Certo. Ele tem o Corinthians. Certo. Ele tem o Argentino Júnior, que é filho do seu Argentinos. E ele tem o Liverpool, do Uruguai. Que o Argentino Júnior é o quê? É filho do seu Liverpool, do seu argentino. E o Liverpool do Uruguai. Cara, Independente Del Valle, o que vem crescendo nos últimos tempos, né? Coisa impressionante. Eu coloco o Independente Del Valle como favorito nesse grupo. Concordo. Eu acho que o Corinthians passa em segundo no grupo E. Não vai fugir muito disso. Mas acho que passa. Grupo F, Carlão de Freitas. Boca Juniors, Colo-Colo. Aí tiveram facilidades. Tá mais tranquilo. Monagas da Venezuela, não sei nem se é assim que fala. E Deportivo Pereira da Colômbia. Vamos de Boca e Colo-Colo. Boca e Colo-Colo. Dois campeões. Aí tá fácil. Grupo G, Antônio Lupe. Atlético Paranaense, Libertado Paraguai. Difícil, Alianza Lima do Peru e Atlético Mineiro. Nossa, que grupo chato. Nossa senhora. Por que você joga essas bombas pro meu lado? Nossa. Aliás, os dois grupos que eu passei pra você, os dois são difíceis. Então vamos lá, mas eu não fujo da raia, não. Você pode repetir, por favor? Atlético Paranaense, Libertado Paraguai, Alianza Lima do Peru e Atlético Mineiro. Eu acho que vai ficar time brasileiro fora. Eu também acho. E acho que vai sobrar, sabe pra quem? Pro Atlético Paranaense. Paranaense, né? Mas o Atlético Libertar finalista e Atlético da edição Mineiro? passada, hein? Eu acho que eu sou os dois brasileiros aí. Não, mas eu coloco também o... Eu esqueci. O Libertar o Libertar do Paraguai muito forte. Apesar que o Libertar no passado... acho que dá pros dois Atléticos. O Atlético da grafia esquisito e o Atlético normal. O Atlético da o quê? Da grafia. Mudaram tudo. Eu não sei escrever Nossa, até... mudaram. Eu não sei escrever Atlético Paranaense e Kozlinski. Eu preciso jogar no Google, e aí eu copio você e colo. sabe um nome que é um martírio pra mim? Toda vez eu tenho que recorrer aí ao original, vai no Google, vai não sei o que, o tal do Christian Barletta. Você já viu o Christian, como que escreve? É tudo complicado. Cara do céu, é igual o Felipe... CHRY. É igual o Felipe Coutinho. Já viu o Felipe? Nossa, o Felipe... Meu não, senhor. O Felipe ali a gente precisa dar méritos pro rapaz do cartório, né? Sim, que teve paciência e sapiência. Ou demérito. Acho que principalmente a paciência. A paciência. Júlio Nascimento, Grupo H. Ai, meu Deus. Olímpia, Atlético Nacional. Olímpia é perto de Monte Azul, não é? Não, esse é outro, esse é... Da piscina lá? Não tem as piscinas lá em Olímpia? Olímpia, é verdade, tem um parque aquático, um parque aquático muito bom lá, né? Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. É da Argentina, o Patronato, Júlio Nascimento. Eu acho que eu vou de Atlético Nacional, passando em primeiro no grupo. O Atlético Nacional tá numa boa temporada. Caramba. Nossa, difícil, né? Atlético Nacional e Olímpia, talvez, pela tradição. E já fizeram final de Libertadores, Atlético Nacional e Olímpia. Em que ano? Olímpia campeão. 89. O ano que eu nasci, final de Libertadores. Pablo Escobar era o grande... Tanto é que os torcedores assim... O Atlético foi campeão, então. Foi. Então, mas tanto é que os torcedores, os mais fanáticos do Nacional... Eles não concordando com toda a influência do Pablo Escobar, a história a gente conhece, eles não consideram esse título. Tanto é que o Nacional, né? Hoje se fala muito Atlético Nacional, na época era Nacional de Medellín. Atlético Nacional de Medellín era o nome oficial. E hoje eles mudaram, é Atlético Nacional. Eles consideram sim o título da Libertadores 2016, né? Que eles eliminaram São Paulo. Isso. Fizeram a final com a Chapecoense, né? Aquele jogo de muitas homenagens, mas o Atlético é bicampeão da Libertadores, mas os torcedores mais ferrenhos consideram apenas um título. Mas isso é Sul-Americana, né? Não, Libertadores. O Nacional de Medellín, o verde. Chapecoense? Não, que eles fizeram aquela recopa. Sim, mas eles fizeram aquela recopa em homenagem à Libertadores. Acidente 2016, contra o Independente Del Valle, sim. Libertadores contra o campeão da... Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Campeão no ano seguinte, né, Carlão? Oi?
90, né? O Olímpia ganha no ano seguinte. 90, isso. Ah, sim, isso, Olímpia. Aí ele faz a final do Mundial de Clubes com o Milan, mas leva um vareio de bola, 3-0 pro Milan. O que você ia falar, Fábio Scheib? Uma curiosidade do grupo do Palmeiras, os treinadores dos times adversários do Palmeiras têm todos histórias no Brasil, viu, Pio? Que boa observação. Cerro Porteño, do treinador Arce. Sim, vai, continua. Barcelona de Guayaquil, de Fabian Bustos, ex-Santos. Sim. E Bolívar, do técnico Antônio Carlos Santos. Fábio Chay, você foi perspicaz e justo esse grupo você percebeu essa... Eu não sei porque ele busca, são coisas que tem o Palmeiras no meio, ele busca detalhes. E ele foi felicíssimo, porque ele tem, olha, o Arce tem história no Palmeiras, isso. Antônio Carlos, muita história no Palmeiras. Foi bem, gostei. Fabian Bustos. E Santos. Ele busca coisas, detalhes sobre o Palmeiras. Eu fico imaginando o grupo que o Fábio Scheib tem sobre o Palmeiras, que deve ter lá umas. Não, sobre todos. Uma curiosidade pessoas, também, o treinador do Sport Cristal é Thiago Nunes, viu? Thiago Nunes. Verdade. Maravilhoso. Bom, meus amigos, esses são os grupos da Libertadores. Entre 4 e 6 de abril acontece a primeira rodada. A Conmebol, ela tá fazendo com bastante antecedência, né, Júlio Nascimento? Ela tá definindo, assim, bem antes para os times poderem se programar, bem legal, né? Assim. Pois é. E tanto que o São Paulo não sabia até ontem quem ele ia enfrentar o próximo jogo, porque o próximo jogo do São Paulo é a Sul-Americana antes do Brasileirão. Ô, Pio, depois não sei se tem fácil aí, seria legal, né, falar sobre a premiação, porque a Libertadores, mais uma vez, aumentou os prêmios aí e, rapaz, haja dinheiro, viu, pros cofres. Além dos 3 milhões de dólares, né, que dá 15 milhões de reais, que é da cota de participação, então, só de participação, 3 milhões de dólares. Mais de 300 mil dólares. Cada vitória nos jogos de cada fase, mais 300 mil dólares, que dá legal. 1,5 milhão de reais. Para cada vitória nos jogos da primeira fase. A classificação entre os dois primeiros na chave e a vaga garantem mais 1.250.000 dólares como participação. E aí, a grande decisão, vamos achar aqui, ó, se tem. Só não tem a premiação do campeão. 17 milhões de dólares, o campeão pode levar, se ganhar todos os jogos, 28 milhões de dólares. Rapaz do céu, que aí vai dar mais de 100 milhões de reais. Sensacional. Maracanã, final, né? Maraca, final. Linda, Corinthians e Flamengo, Carlão de Freitas. Tá bom, vai, tudo bem. Antônio Lupe... A galera já tá comprando os ingressos pra sabadão, o jogo do acesso, Lupe. Sabadão majestoso vai ferver, Rafael Pio. A expectativa de recorde de público na Série A2, que pertence hoje ao 15, né, que colocou, se não me engano, mais de 13 mil torcedores no jogo contra a Portuguesa Santista, no jogo que garantiu o 15 na semifinal do Campeonato Paulista, só que no primeiro jogo lá no Barão da Serra Negra foi a Ponte Preta que aprontou, fez 3-0 para cima do Inhoquim, vantagem excelente da Macaca para o jogo da volta. E todos esses fatores influenciam na boa presença do público no Moisés Lucarelli. Então os ingressos já estão à venda, as bilheterias vão funcionar, já estão funcionando nesta terça-feira, começaram hoje a ser vendidos nas bilheterias os ingressos, mas também tem a possibilidade da compra pelo site. E eu vou passar aqui com detalhes os horários, né, das bilheterias que funcionam nesta terça-feira, das 9 da manhã até às 8 horas da noite. Olha! De hoje, terça-feira, dia 28, até sábado, dia 1/4. Será que chega? Na verdade é até sexta, né? Porque de terça a sexta. Porque sábado é o dia do jogo, né? Das 9 às 7h15, que é o intervalo do jogo, né? Até a hora que vende os ingressos. Que sexta-feira nem vai. Depende da quantidade de ingressos, né? R$20 a inteira, R$10 a meia para o setor de arquibancada geral. E um detalhe importante para quem é o TC10, o sócio torcedor da Ponte Preta, precisa retirar o ingresso na sala do TC10 que fica anexa ao estádio da Ponte Preta. Então essa foi uma medida que a diretoria acabou adotando, até porque com o número de sócios que retiram os ingressos, mais bilhetes podem ser vendidos nas bilheterias.
a galera não gostou muito não, que paga ali mensalmente o sócio torcedor. Vai ter que ir lá pegar o Então, ingresso. enfim, Não faz isso sentido, foi uma medida adotada pela diretoria e a gente só tá divulgando. O cara tem que ser premiado. O cara que é sócio torcedor, ele tem que ser premiado principalmente num momento como esse. Outra, você paga também pra ter um conforto, É. né? Aí Poxa, no dia tem da que sair decisão, da no sua jogo que é a casa. maior fila, você tem que ir pra É. pegar o ingresso, não faz sentido. Tudo bem que eles vão Fila, falar, não, mas é Deus. diferente, você não vai pegar fila, você vai lá na salinha Você pode, que é se você não puder ir, você tira uma foto Você da carteirinha, alguém pode ir lá pegar, pra mas você, né? Não, mas... mexe com a logística da semana. O cara com a deveria ir logística. direto Você como tem que todo abrir jogo. mão de algo para Exatamente. Valmir Bortoleto, por exemplo, vai ter que ir antes só pra poder trocar o ingresso. E Ele foi poderia. Gosta, né? E ele tava muito exaltado no corredor, mas assim, falou assim, eu vou, mas não concordo. Aí vai. Vai pegar o ingresso dele, né? Daqui a pouco tá saindo E aqui. é sempre no mesmo lugar mesmo do Moisés, lugar, viu? Tem o pilarzinho ali na curva, do lado do pilar. De fone, não, mas não tem nada no fone, é só pra ninguém vir conversar com ele. Tá certo, cada um tem a Porque sua quer cultura silêncio. no estádio. Exatamente. Não quer conversar com ninguém, quer acompanhar o jogo, é isso que importa. Ô Pio, e só pra O gente Gé e o fechar Pablo Diego isso, serão julgados. não tem Fábio Sanches, está fora, Uhum. recebeu o terceiro cartão amarelo. Amaral dificilmente joga, passou por exame, estou aguardando aqui o resultado do exame do Amaral, que teve um problema no jogo contra o 15. Difícil jogar, né? Difícil. Eu acredito que o Ramon deve ser o titular que marcou o terceiro gol. E aí amanhã a Ponte pode perder 2 jogadores, porque o Gé e o Pablo Diego vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo pela expulsão no jogo de ida contra o Comercial nas quartas de final da Série A2. O caso que mais preocupa é o do Gé. O Gé ele foi enquadrado no artigo agressão, artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E esse código prevê uma suspensão de 4 a 12 jogos. Então é o que preocupa o departamento jurídico da Ponte Preta. Já o Pablo Diego foi enquadrado no artigo 250, expulsão que prevê de 1 a 3 partidas. Vale lembrar que os dois atletas já cumpriram um jogo, que foi a volta contra o Comercial, suspensão automática. Então amanhã, às 5 horas, tem esse julgamento, está marcado o julgamento do Pablo Diego e do Gé, que dependendo do resultado, o Pablo Diego dificilmente, mas o Gé tem uma situação mais complicada e pode ficar fora do jogo se for suspenso por mais de uma partida. Tem uma sugestão para os advogados da Ponte conversarem com o advogado do Lopes, jogador do Cruzeiro, que deu um tapão no Paulo do Minas e o pessoal, deu uma desqualificada lá e 4 jogos tá tudo certo. Fábio Scheibe, por falar nesse momento agressão e esse momento também de justiça e tudo mais, antes da gente ir pro intervalo, que ainda tem notícias do Guarani, como que ficou a história do torcedor do Inter, pai daquela menininha que invadiu o gramado com a menina e tudo, ele era sócio do clube, né, Fábio Scheibe? Ele era sócio do clube e o Internacional já anunciou que ele está banido dos jogos no Beira-Rio e ontem ele prestou depoimento, né? E o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu uma medida de proteção para a criança que foi levada no colo e foi, junto com o pai, invadiu o gramado do Beira-Rio para brigar. Em depoimento ontem, o homem chegou a dizer que entrou no campo para proteger a filha. E 2 inquéritos já foram instaurados contra ele, um por invasão de campo e lesão corporal e outro por expor uma criança à situação de risco, viu, Pio? E a mãe da criança também prestou depoimento e disse que ficou apavorada ao assistir as cenas pela televisão. Mas depois conseguiu falar com o marido e ele disse que estava tudo bem, querendo proteger a filha. Vai entender, né? Você viu a foto dele? Ele tava com a camisa do Inter, um boné do Atlético Goianiense e uma bermuda, acho que numa torcida do Sport. Tá brincando. E aí, cara, não entra na minha cabeça. Queria proteger a filha indo agredir o jogador adversário. Eu queria proteger a filha. Eu imagino... Carlão, se às vezes a gente já deixa o filho meio... Se a gente olha do lado e não presta atenção, a esposa já dá uma bronca. Imagina a esposa desse aí. Meu Deus. Cara, o que passa na cabeça não, de para. Desse, né? Não, para. Não dá. 11h53, daqui a pouco informações do Bugrão. CBN, Central Brasileira de Notícias. Quem
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. (11h55). Eu até peço desculpas para os nossos ouvintes, porque hoje foi tão corrido e eu não dei atenção ao WhatsApp. Mas essa aqui é maravilhosa, ó. Oi, pessoal. Aqui é o Anessa Lupe. Muito obrigada pelo carinho. Eu estou de parabéns mesmo por aguentar o Antônio diariamente. Rapaz, que moral, hein? Muita moral. Tá bem, hein, Lupe? Eu tô bem demais. Cara, você tá o rei do lar. É o rei do lar, tá beijo, super brava. Tá voando. Júlio Nascimento. Bugrão, Julião. Pois é, vamos lá, Pio. Até rapidamente que eu vi as sonoras do Guarani, primeiro com o Bruno Pivetti, que ontem foi apresentado, e ele que frequentava as arquibancadas do Brinco de Ouro na década de 90, agora em 2023, terá a missão de ser o técnico do time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não, a partir do momento que nós começamos a trabalhar com futebol, as rotinas são muito semelhantes. É claro que, como eu falei, são 20 anos já que eu saí de Campinas, mas depois, quando tive a oportunidade, fixei residência aqui e agora estou tendo a oportunidade de regressar para a minha cidade natal. Depois de 20 anos, já morei nesse meio tempo em 12 cidades, em 3 países. Então, literalmente, dei a volta no mundo para poder retornar para casa. Sei da responsabilidade, estou assumindo uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, mas me sinto muito bem preparado, com uma metodologia de treino que me respalda, um modelo de jogo que eu tenho muita convicção que pode perfeitamente casar com as características dos jogadores que nós temos aqui à disposição. Pio, desde sexta-feira, né, a gente falava sobre o acerto do Bruno Pivetti com o Guarani. Ele foi integrado oficialmente ontem, apresentado ao elenco, aos 39 anos, depois de passagens por Tombense, CSA, Vitória, Chapecoense, agora vai dirigir a equipe do Guarani. E até numa pergunta do Lupe, né, o Pivetti foi perguntado sobre estilo de jogo, se é muito parecido com o Fernando Diniz, com quem ele trabalhou por muito tempo. Ele tem sim um foco voltado aí à parte ofensiva, talvez até pela influência do Guarani de 94, que foi uma das referências que ele citou, mas ele precisa de peças. O Guarani perdendo 3 jogadores importantes. Richard Rios, proposta aceita do Palmeiras, vai passar por exames médicos no Verdão. Giovanni Augusto se despedindo para jogar no Vitória, e o Jamerson Bahia com as propostas em mãos do Coritiba, do São Paulo e do Santos. O Coxa é quem tem a proposta que mais agrada neste momento. Rodrigo Pastana estava na coletiva e também falou sobre essas transferências no mercado da bola do Guarani. A base é a do Paulista, sim. Essa base foi planejada. Claro que nós não contávamos com a saída do Jamerson e do Richard, mas assim como o Bruno acabou de falar, isso é mérito deles. Nós contávamos com uma permanência do Giovanni, caso que não deve acontecer, pela vontade dele, ele prefere encerrar um ciclo. E algumas posições que a gente também não contava era a saída do Kozlinski e a saída do Luciano Castan. Enfim, nós já estamos conversando sobre essas reposições, deixamos apalavrado e em todo momento eu citei aos agentes que dependeria da confirmação do treinador e também da sua aprovação, para que a gente, como o Bruno mesmo disse, tomasse a decisão a várias mãos. É isso que vem acontecendo, a gente deve confirmar aí de 4 a 5 atletas nesta semana ainda, mas nem perto de 12. Então a situação você já citou do Jamerson e do Richard Rios. Esses atletas estão fora do planejamento do Guarani para a Série B, isso já é certo? É praticamente certo, 99%. Tá, então, a palavra do Rodrigo Pastana, confirmando aí as saídas de jogadores importantes, Pio.
Boa, Julião. Eu acho que o cara conhecer a cidade faz diferença, né, Carlão? Faz porque ele sabe a pressão que é aqui, o Guarani tem uma torcida que cobra demais, a imprensa campineira é uma imprensa atuante que também cobra, não só resultados, mas nível de atuação. E é importante pro Bruno, né, esse upgrade na carreira, né, Tombense, Chapecoense e agora o Guarani. O Guarani numa Série B é sempre forte, como ele disse, é uma camisa pesada, a responsabilidade vai ser gigantesca, até porque o Guarani está perdendo peças importantíssimas. Né? Mais uma vez, peço desculpas aos nossos ouvintes que mandaram WhatsApp, foram muitos, mas esse aqui eu não posso deixar de ler, Antônio. Opa, pois não. Bom dia a todos vocês do CBN Esportes. Bom dia. Se o Eliel não vai até o pastel vai até o Eliel. Assinado Peterson. Ai, do céu. Rapaz, que situação Onde que Eliel se meteu. Cara, o Peterson... aquela frase que eu sempre coloco em prática. O silêncio não comete erros. Que erro Eliel cometeu em chamar o nosso amigo Peterson comparando a um bicho. Além de tudo, o Peterson, descobrimos hoje, ele é faixa preta de Kung Fu, cara. Cara. Não bastassem os 2,5 metros de largura. Deu ruim pro Eliel. Fábio Chaib, Julião, Carlão, Lupe, até a tarde tem Arena CBN com Eliel Almeida, se ele não encontrar o Peterson antes. Até lá. Valeu. Repórter CBN.